Oi, eu sou o Lucas, eu faço parte da Porto Europa e nesse vídeo eu vou te contar por que eu escolhi mudar para Portugal em vez de mudar para os Estados Unidos. Bom, se você me acompanha nas outras redes sociais, você já sabe que em 2019 eu passei alguns meses nos Estados Unidos e que eu tenho amigos lá também, que já estão há anos. Pessoas que foram ou fazendo intercâmbio ou que foram como turistas e decidiram ficar. Tem até uns amigos que fizeram aquela loucura de atravessar o deserto, cara. Eu acho muito perigoso. Mas por que que eu escolhi, então, nessa ideia de sair do Brasil, vir para Portugal, em vez de ir para os Estados Unidos, já que eu tenho visto de turista para os Estados Unidos? Começa que, quando eu fiquei em 2019 na casa de uma amiga, que já estava há 2 anos e meio morando nos Estados Unidos, e ela foi como turista e resolveu ficar, eu percebi que a vida dela era muito mais sobre trabalho e sobre conseguir dinheiro para um futuro do que sobre realmente aproveitar a vida. E isso é importante para mim. Eu sei que muita gente sai do Brasil procurando ter aquele objetivo, né, de juntar dinheiro para então comprar uma residência no Brasil ou para mandar dinheiro para ajudar os familiares que ficaram lá no Brasil. Ou só quer tentar construir a vida aqui pensando no futuro. Eu penso muito mais no dia a dia, na tranquilidade e conforto. O primeiro ponto que me fez escolher Portugal foi a legalização. Aqui você pode vir como turista, agora você tem a autorização de residência da CPLP, tem um visto de procurar trabalho, muita coisa mudou nesse 1 ano que eu estou aqui em Portugal. Mas eu acho que não tem país mais fácil para você emigrar do Brasil, além que a barreira linguística aqui é mínima, né? O português de Portugal é diferente do português do Brasil, mas você consegue falar com as pessoas e se virar por aí. E para muitas pessoas, você falar inglês ou qualquer outra língua já é tipo impossível e difícil. No meu caso, não tanto porque eu falo inglês fluentemente, mas ainda tem aquelas expressões e modo de falar que você como imigrante lá não dá muito certo. E eu percebi isso quando eu estava lá. Eu fiquei especificamente com uma amiga minha que morava em Roswell, na Geórgia, nos Estados Unidos, que é um estado conhecido por ter uma polícia de imigração, a ICE, muito forte, muito ativa, né? E, cara, a vida lá era um pouco estranha, aquele negócio de você precisar ter um carro, morar no subúrbio e, nossa, isso eu não me acostumei. Mas bora continuar para não fugir do foco. O segundo ponto é a segurança e tranquilidade. Nos Estados Unidos, você vai ficar com medo de, poxa, será que no meu trabalho aqui eu vou receber meu salário? Ou eu vou acabar recebendo alguma ameaça do meu chefe ou de alguém dizendo que faz isso, senão eu vou te denunciar para a polícia e aí você vai ser deportado. Isso importa quando você vai, não dos meios legais, né, para os Estados Unidos. Quando você vai como turista, ou pior, quando você atravessa pelo deserto, ou por uma fronteira assim, que, sinceramente, pela situação que eu vi lá, se você não for como turista ou com algum visto de estudo, você nunca vai conseguir se regularizar. E imagina, você ficar 5, 10, 15 anos nos Estados Unidos e você ter a chance de ser deportado e perder tudo que você tinha lá. Já aconteceu o caso de pessoas que moravam há 30 anos nos Estados Unidos, mas como não se regularizaram no início, foram deportadas e nunca mais vão conseguir voltar, mesmo que a vida delas esteja totalmente lá. A tranquilidade aqui não é só pela legalização, não é só pelos novos meios que você tem aqui de se regularizar em Portugal, mas também da segurança pública. Os Estados Unidos é um local seguro se você comparar com o Brasil, tem uma cultura diferente, porém tem muito caso de violência lá. Você, como imigrante, pode acabar não sofrendo somente o preconceito verbal, mas o preconceito com a agressão. Você não conhecendo exatamente onde você anda, cara, você pode acabar no meio de um tiroteio. E isso não é exagero, não é brincadeira. É um absurdo que a minha amiga lá falou, que nos 2 anos e meio, na época que ela estava lá, né? Ela já viu tiroteio acontecendo do lado da casa dela, dentro do cinema, e isso dá muito medo.
E também, se você quer iniciar a família nos Estados Unidos, olha o que acontece nas escolas, olha o que acontece em shopping. Isso é importante para mim, eu quero estar de boa no local onde a polícia não vai me oprimir, porque se você acompanha os TikToks e vídeos de policiais abordando o pessoal que está dirigindo, é uma coisa muito estranha e violenta. Isso tira a tranquilidade que eu busco. E aqui em Portugal é muito tranquilo, você se sente. Se você for parado em geral pela polícia ou por algum oficial, se você tiver que fazer alguma coisa no órgão público, se você tiver que ir ali comprar qualquer coisa em loja, você não vai sofrer tanto preconceito quanto nos Estados Unidos. E um terceiro ponto que importa para mim é sobre o estilo de vida. Ok, nos Estados Unidos você vai conseguir fazer muito dinheiro dependendo de onde você trabalhar. Se você for para um daqueles estados que eles protegem os imigrantes, você vai conseguir trabalhar em alguma coisa na sua área, talvez você vai conseguir que o seu chefe emita um visto para você, ou mesmo você vai estar lá pagando imposto nenhum, mas recebendo seu dinheiro toda semana. Só que o estilo de vida do brasileiro imigrante nos Estados Unidos é trabalhar 8, 10 horas por dia e esse dinheiro, você vai gastar esse dinheiro todo na habitação. Em Geórgia, onde a minha amiga estava, morando no subúrbio, ela estava pagando $800 em 2019 para ter um quarto, sendo que o salário dela era coisa de $1.400, $1.500. E você pode achar, mas eu já vi muitos casos de pessoas que estão nos Estados Unidos e estão fazendo $3.000, $4.000. Não vai achando que isso é o normal, não, porque o normal, até para o americano comum, é ganhar $1.400, $1.500 por mês. E se a gente quiser colocar um ponto muito importante, é sobre a saúde. A gente sabe que os Estados Unidos não é nenhuma referência sobre saúde pública, porque não existe. E nos estados onde tem algum projeto lá do governo estadual para você ter acesso à saúde, se você for imigrante ilegal ou irregular, já aceita que vai ser muito difícil, já aceita que, eu tive um problema no meu dente ou no meu olho, preciso ir no dentista, no oftalmologista, você vai ter que gastar uns $1.000 para você fazer a consulta e se cuidar. Você talvez não consiga nem pegar um plano de saúde para você, por você não ter um número de segurança social. E isso pesa demais. Enquanto em Portugal você consegue ter um acesso aqui à saúde. E não é à toa que o novo sonho americano não é você comprar uma casa no subúrbio e ter sua vida tranquila. É você juntar a grana e você emigrar para Portugal ou algum país na Europa, que aí você consegue quitar a sua casa, porque a diferença de valores aqui é grande. O que você compra com $100.000 nos Estados Unidos é muito diferente do que você consegue comprar com 100 mil euros aqui, dando esse exemplo, e você tendo acesso à saúde pública e toda a cultura histórica que existe aqui na Europa. Nossa, aqui é um sonho para o americano se aposentar ou para viver, dos 30 anos para o resto da vida, assim. E esse é um ponto também. Eu gosto de história, eu gosto de cultura diversificada. E não é que não tenha isso nos Estados Unidos. Cada estado lá, cara, tem uns muito diferentes dos outros. Se você estiver em Massachusetts, se você estiver em Nova York, se você estiver na Flórida, se você estiver lá na Califórnia ou mesmo na Carolina do Sul ou do Norte, é muito diferente entre si. Tá acontecendo uma gentrificação ali urbana, mas ainda tem uma cultura muito específica de cada um, e é curioso isso. Mas não se compara com a diferença cultural entre cada país aqui na Europa. Você em Portugal é um tipo de vida, um tipo de cultura muito diferente de você na Espanha, ou você na Suíça, ou você na Alemanha, ou na França. E isso eu acho interessante demais. Não é à toa que eu sou especializado em cartografia, eu estudei, o meu ensino superior estudei geografia. Eu gosto disso, da história do dia a dia. E essa diversidade que tem aqui é muito boa. Portugal mesmo é um país bem internacional, tem muitos imigrantes, não só brasileiros, mas pessoal indiano, pessoal americano, pessoal francês, alemão, pessoas da China também estão aqui. Porque Portugal é a colônia de férias da Europa, né? Então o pessoal tá vindo para cá e trazendo a cultura para cá, criando o seu empreendimento aqui. Você vai achar muito mercado russo, mercado americano, uma lojinha francesa, e isso eu acho interessante. Sobre o poder de compra, óbvio que aqui é muito mais baixo do que nos Estados Unidos,
se a gente comparar com o custo de mercado e o custo de habitação. Mas aqui você consegue viver sem precisar obrigatoriamente ter um carro, você consegue viver sem gastar horrores na saúde, você consegue viver quando você já fizer seus contatos, sem gastar horrores na habitação também. O pessoal fala que não, só tem quarto por 400, 500 euros no centro. Se você for para Nova York, para Manhattan, ali no centro, só vai ter quarto por 1.300, $2.000. E eu não estou exagerando, não. Você querer ir para Nova York está tão concorrido quanto você querer ir para o Porto ou para Lisboa. E isso é muito estranho, né? Porque tem um desnível ali. Mas, em geral, eu acho que valeu a pena vir para cá pelo último motivo que foi: eu vim com a minha namorada. A minha namorada tem uma doença crônica na coluna e ela precisa tomar umas medicações específicas. Tem até uma situação no Brasil onde ela estava fazendo imunossupressão para poder, que isso desliga o sistema autoimune, né? E isso ela conseguiu fazer aqui em Portugal antes de tudo, antes da regularização dela. Ela já tem autorização de residência dela. Mas antes disso, só com a manifestação de interesse, a morada fiscal aqui, ela já estava lá, indo no hospital, dando os documentos no Brasil e se organizando nisso, sendo que nos Estados Unidos vai ser impossível. Se a gente desenvolver uma diabetes, ou você tem algum problema na coluna mesmo, nos ossos, se você precisar tomar penicilina ou qualquer coisa muito específica, você não vai ter dinheiro para bancar isso daí nos Estados Unidos. E eu penso no futuro aqui, eu penso que, eu vim para Portugal, eu quero construir minha vida aqui, talvez em algum outro país próximo aqui, mas na Europa ainda, e vou ter acesso à saúde quando eu ficar mais velho. Então, isso é um ponto positivo. Porque o meu objetivo não é voltar para o Brasil, é continuar por aqui. Eu sei que tem muita gente que, eu quero sair do Brasil para fazer dinheiro, para poder comprar um lote, uma casa no Brasil e ficar lá. Ok, mas o meu objetivo é ficar por cá, e eu acho que Portugal, com esses pontos de saúde pública é boa, tranquilidade em área pública, tranquilidade com habitação, quando você começa a fazer os contatos aqui e descobrir como funciona os lugares para morar e tal, é bom também. E foram esses motivos que pesaram para mim. E sinceramente, o que tem de tão interessante assim nos Estados Unidos, além de coisas pop? Porque no dia a dia, morando nos Estados Unidos, tu só vai ficar dirigindo no trânsito, saindo de lá para ir para o seu subúrbio, onde você vai morar num apartamento que é todo de madeira, que tem barata dentro de todas as paredes. E isso foi terrível na Geórgia em específico. Eu não entendo porque no norte de Atlanta, subindo para Sand Springs, Roswell, ou até indo para uma parte que tem muito brasileiro, em Alpharetta, lá, cara, todos os subúrbios caindo aos pedaços, barata, infestação de insetos, eu acho isso meio nojento. E a cultura americana, a princípio, não me atrai tanto. Então, eu tive uma experiência de alguns meses nos Estados Unidos, conheci muitos brasileiros que já viviam há vários anos lá, conheci gente que trabalhava com a limpeza de escritórios de noite, que tinha lista de casas para fazer, como se fosse diarista, e fazer $200, $300 por dia, gente que estava 1 ano lá, trabalhando em 2 empregos, gente que trabalhava de boa, só fazendo entrega, porque eles chegaram numa época que dava para você se cadastrar como Uber, como entregador da DoorDash, sem precisar ter segurança social, e estavam curtindo a vida assim, gente que conseguiu empreender e fazer trabalho de aquelas coisas que você tem um endereço americano, você recebe encomenda que não é enviada para o Brasil, aí você envia essa encomenda para o Brasil, e isso é interessante, mas eu quero tranquilidade no dia a dia e eu tenho isso aqui. Atualmente eu trabalho na minha área como fotógrafo imobiliário para uma empresa aqui, o Idealista, né, em Portugal. Eu estou tranquilo, minha namorada também, já a gente consegue a grana para financiar um apartamento próprio, e é isso. Não sei se esses objetivos ou motivos ficaram claros ou foram suficientes para você que está assistindo, mas o que eu mais quero é tranquilidade e eu vejo isso aqui em Portugal. Então, esse é o meu vídeo de por que eu escolhi vir para Portugal em vez de ir para os Estados Unidos. Se você tem o objetivo de só juntar grana, só trabalhar, você vai sozinho, você vai como casal, e você vai como turista ficar irregular lá, ou você vai atravessar o deserto ou qualquer coisa assim, boa sorte para você.
eu não arriscaria fazer isso. Eu vi uns casos terríveis lá do pessoal sendo deportado e perdendo tudo que construiu lá, e eu não tenho confiança nisso não. Então, qualquer comentário, crítica ou sugestão, ou o seu relato, se você conhece alguém ou você já foi para os Estados Unidos, fale aqui que eu leio tudo, eu respondo tudo, eu tenho curiosidade de saber a história das pessoas. Muito obrigado e é isso. Tchau.